ele dá graça e paz para os irmãos e fala para a igreja: eu oro por vocês e oro que vocês sejam cheios do conhecimento espiritual. Eu oro para que a igreja faça a vontade e as obras de Deus, para vocês frutificarem e serem dignos do amor do Senhor. E a partir do verso 12, Paulo fala para os irmãos: deem graças, porque foi por nós que ele se entregou. E eu lendo isso, o Senhor me levou lá no capítulo de Lucas, em Lucas capítulo 15. Uma parábola que Jesus estava contando para as pessoas, e nessa parábola tem 3 perdas, 3 buscas, 3 reencontros e 3 festas. Glória a Deus. E Jesus começa a contar essa parábola porque os fariseus e os mestres da lei estavam julgando, porque Jesus estava sentado com os pecadores. Ele estava não apenas sentando, mas estava dividindo a mesa e dividindo a comida com os pecadores. E quando Jesus começa a falar essa parábola, não era para se amostrar, era para ver se os mestres entendiam que não é sobre religião. Jesus começa a parábola com a seguinte forma: quem de vocês teria uma ovelha perdida e não deixaria as 99 para ir buscar? Jesus não estava contando uma história bonitinha para se desviar o foco. Pelo contrário, ele estava tentando mostrar como Deus age. Deus não ignora os que se perdem. Aleluia. E ao continuar o relato, o Senhor vai falar: tinha 100 ovelhas, uma se perdeu no caminho. Essa que se perdeu, a gente não tem relato para falar o que estava acontecendo, que ela se perdeu, mas talvez por um momento de distração, por um momento de descuido, ela se deu conta que estava perdida. Porém, por mais que a ovelha estava perdida, ela ainda tinha dono. Ela estava perdida no meio do pasto, não sabia talvez o caminho de voltar para casa, mas o bom pastor ainda não ia sossegar até encontrar ela. Porque a gente tem dono, ainda que a gente esteja perdido, ainda que a gente se perca no caminho, não saiba como voltar, a gente tem dono. O bom pastor ainda há de encontrar a gente. Aleluia. E para toda coisa perdida existe uma busca. E é lindo, porque para toda busca ainda existe um reencontro. Aleluia. E o pastor, ao encontrar a ovelha, talvez, se fosse nós olhando pelo carnal, aquela ovelha deu trabalho para encontrar. Aquela ovelha custou tempo para ir buscar ela. Fez deixar 99 para encontrar ela. Então, talvez se fosse nós, ao encontrar a ovelha, ia bater, ou então ia até deixar ela para lá. Mas, pelo contrário, o bom pastor, ao pegar a ovelha, ele pega ela no colo e traz de volta para casa. Não porque ela merecia. Eu e você também não merecemos. Mas a graça de Deus alcançou a nossa vida. E ainda tem colo pra gente, ainda tem encontro, ainda tem busca, porque Ele não desiste de nós, amém? Aleluia. E não tem como falar que não foi a graça, porque nós não somos merecedores de nada. Aleluia. E Jesus vai num ataque na parábola que ao encontrar a ovelha, traz a ovelha para casa e tem a festa. Então a ovelha já foi encontrada. Mas agora o que está perdido é a dracma. Segundo a palavra de Deus, a palavra, ao contrário da ovelha, não estava perdida fora, mas ela estava perdida dentro da casa. Ou seja, ela tinha morada, ela tinha casa, mas ainda assim ela estava perdida. E é engraçado falar, porque quando você pensa em casa e você imagina que você perdeu algo dentro da casa, se você não estiver precisando, você não vai procurar, porque uma hora ou outra você vai achar. Eu só procuro se eu estiver precisando naquela hora. Se eu perdi dentro da minha casa, um dia eu vou achar. Mas o Senhor vai falar que aquela mulher, ela se preocupa em procurar a dracma. E a dracma, naquela época, era uma moeda que não tinha valor. Ela não tinha valor nenhum. E aquela mulher tinha 10. Ela perdeu uma, mas ela foi atrás da uma. Ou seja, eu pensando, ficou mais do que se perdeu. Mas ainda assim, ela foi procurar, porque talvez não tinha valor,
mas tinha o sentimento para a dracma ainda tinha o sentimento do dono dentro dela. Aleluia. Talvez aquela dracma estava dentro da casa e não estava percebendo que estava perdida. E às vezes eu e você estamos assim. Às vezes nós somos a dracma. Às vezes nós somos a dracma porque nós vemos para o culto e não ligamos para o que está acontecendo no culto. Nós viemos para o culto e não queremos saber se vamos sentir o Deus da mesma forma que a gente sentia. Nós ainda continuamos dentro da igreja, participamos dos grupos, mas não estamos preocupados se vamos fazer a diferença dentro da casa. Isso é a dracma perdida. Porém, na parábola vai falar que a mulher não desiste de encontrar a dracma. Ela procura até achar. E como eu já falei, a dracma não tinha valor, mas o azeite tinha. E ela não se preocupou em derramar o azeite para ligar a lamparina para procurar aquela dracma. Talvez você seja a dracma hoje. E talvez você tenha achado que você não tem valor. Talvez você está achando que não tem diferença, que ninguém vai se preocupar em te procurar, porque não vão gastar tempo, não vão gastar azeite para te achar. Mas o Senhor ainda se preocupa com a dracma perdida. Glória a Deus. E ao encontrar a dracma, o Senhor vai falar que ela encontrou a dracma, chamou os amigos e teve festa. Então, mais uma vez, a história se repetiu. Teve a perda, teve a busca, teve o reencontro e teve a festa. Aleluia. E a terceira e última observação dessa parábola é o filho pródigo. Aleluia. Agora Deus não vai falar mais sobre um filho, uma ovelha que se perdeu, nem alguém que está perdido dentro da casa. É alguém que pegou a sua herança e quis sair por conta própria. A parábola vai falar que era um homem, tinha 2 filhos. E o mais velho, conhecido como filho pródigo, decidiu pegar a sua herança e sair por conta própria. Talvez, muitas vezes, a gente está assim desse jeito. Nós queremos pegar a nossa herança. E é engraçado que o pai não indagou o filho. Ele não questionou e nem murmurou. É como se ele falasse: se você quer, se você acha que pode andar com suas próprias pernas, então vai. Se você acha que está grandinho o suficiente, pode ir. Mas o pai sabia que um dia o filho ia voltar. Aleluia. Porque o pai conhece o seu filho. E ele sabe quando o filho está preparado ou não para sair. E naquele momento o filho não estava preparado. Então o filho pega a sua herança e sai. Só que enquanto tinha herança, estava tudo bem. Enquanto ele tinha herança para gastar, estava tudo maravilhoso. No começo é sempre bom. No começo é tudo uma maravilha. No começo não tem problema nenhum. Foi a melhor vida que eu pedi a Deus. No começo não faz diferença vir para a igreja. No começo não faz diferença eu louvar ou não. No começo não faz diferença, pastor, eu te dar satisfação quando eu não venho. No começo é tudo assim. É tudo desse jeito. Ele tinha herança, ele ainda tinha com que gastar. O problema é quando começa a faltar. Aleluia. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele usa a estratégia de faltar para você se lembrar que você tem casa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele usa a estratégia de fome, Ele usa a estratégia de lama para você lembrar que quando você morava na casa ainda tinha dormida, ainda tinha abraço, ainda tinha aconchego, ainda tinha ensinamento. Aleluia. E aquele filho, muitas vezes somos eu e você, irmãos. Muitas vezes nós queremos pegar a nossa bênção, pegar a nossa herança. Aí nós vamos para o mundo. E aí quando a gente está no mundo, estamos perdidos. Estamos sem casa, mas ainda temos a herança, mas ainda sabemos orar. Estamos no mundo, estamos pecando, mas ainda sabemos buscar. Estamos no mundo, estamos pecando, mas ainda sabemos entoar louvores. Estamos no mundo, estamos pecando, mas quando fechamos a porta ainda converso com Deus. Mas o problema, irmão, porque a herança não acaba do dia para a noite. Não, ela vai acabando aos poucos. Você vai gastando e você não vai nem percebendo. Você vai gastando de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você nem sente mais a presença, você nem se lembra mais da palavra. Você vai gastando de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, você se dá conta, você já perdeu tudo. Aleluia. E é isso que o inimigo da nossa alma quer que aconteça. Ele quer que a gente pegue a nossa herança e vá para o mundo. Ele quer que a gente se afaste do Pai e não sinta mais a presença. Ele quer que
eu ainda sei buscar. Mas quando você vê, você não está mais conectado com o Senhor, você não escuta mais a voz dele, não está mais sensível a ele. Quando você vê, você não quer nem escutar a palavra de um irmão que te encontra na rua, que te dá um abraço. É desse jeito que acontece. Só que é tão lindo que a graça ainda nos encontra. Glória a Deus. Deus é perfeito, irmãos. Aleluia, Senhor. Porque quando ele se dá conta, ele lembra que ainda tem casa. E ninguém busca o Pai sem antes a graça habilite a voltar. E o Espírito, só o Espírito Santo nos convence do pecado. Aleluia. Eu vejo o filho pródigo como eu e você, pecadores. Eu vejo o pai do filho pródigo como Deus. Ele nunca sai do lugar, ele está no mesmo lugar, te esperando a sua volta para que você volte aos braços dele. Eu vejo quando ele cai em si, o Espírito Santo, porque somente ele convence a gente dos nossos pecados. E eu vejo o caminho da volta a Jesus Cristo, porque não tem como ele não ser o caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, grandioso, glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Senhor. E Paulo, quando ele entra no versículo 13 e 14, que ele fala: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Aleluia. O Senhor, irmãos, é aquele que te resgata de onde você estiver. A graça é aquela que te alcança, retirando você do lamaçal do pecado, te trazendo para uma rocha firme e colocando um novo cântico na sua boca. Aleluia. Aleluia. Paulo está falando para os irmãos: ainda que vocês tenham pecado, ainda que vocês se sintam indignos de voltar para casa, ainda que você sinta que não serve mais para nada dentro da casa, a graça já te alcançou, porque ele pagou o preço para nós na cruz. A redenção do pecado já foi paga, irmãos. Só ele, e foi ele que decidiu que fosse assim. Só ele que se fez pecado mesmo não tendo pecado. Foi ele que se fez homem e ainda continuou sendo Deus. E ele não fez isso por acaso, ele fez isso pela minha e a sua salvação. E nós temos que dar valor a isso, porque o Senhor não se entregou em vão. O Senhor não se entregou por qualquer um, ele se entregou por nós, mesmo nós não sermos merecedores, mesmo ele sabendo que nós íamos pecar de novo, nós íamos errar de novo, nós íamos muitas vezes talvez até pecar contra ele, mas a graça dele nos alcança todos os dias. Aleluia, Senhor. Aleluia, o Senhor é maravilhoso e a graça dele já nos alcançou. Então não importa se um dia você foi a ovelha perdida, não importa se você ainda é a dracma perdida dentro da casa, não importa se você um dia pegou sua herança e decidiu sair aí desbravando o mundo, achando que era dono do seu nariz, não importa, a graça já te alcançou, o bom pastor já te achou, o dono da dracma já achou ela. Aleluia, o Pai ainda está aqui te esperando a sua volta. Aleluia, você tem valor para o Senhor, ainda que para o homem não sirva para nada, para o Senhor ainda tem valor. Ainda que para a terra você não tenha valor algum, o Senhor não está preocupado com o que está na terra, Ele está preocupado se você ainda tem valor para o céu. Glória a Deus, aleluia. E a graça nos alcança todos os dias, aleluia, até que Ele venha. E se você tem a oportunidade de permitir que essa graça te alcance, irmãos, não abra mão, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quando Ele volta, e a gente nunca sabe se a gente anda preparado. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos se colocar de pé, põe a palavra simples, mas eu creio que teve endereço, amém? Glória a Deus. Até que o Senhor me deu, vou entregar para quem é de direito, amém? Glórias. Deus abençoe a recuperadora Tati. As palmas louvou o Senhor.